Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. O tema de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é cultivando amizades e encontrando mentores. Mentoria é um tema-chave. Vocês receberam aí na mesa de vocês uma folha com 2 etapas diferentes, que são 5 áreas da vida que a gente vai tratar no final. É um exercício prático. E também a matriz da janela Johari. Aí eu vou falar no final sobre isso, tá bom? 1 Samuel 18:1 diz assim a palavra do Senhor. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. Eu acho que talvez na caminhada ministerial, e a gente pode trazer isso para o âmbito do cristianismo, uma das coisas mais difíceis da gente experimentar, da gente conseguir caminhar, é encontrar amigos de verdade no ministério. É ou não é, gente? Quantos já ouviram falar, ou já ouviram essa expressão, a caminhada pastoral é uma caminhada solitária? Quantos já ouviram? Muita gente, né? Por que se diz muito isso? Porque nem tudo aquilo que o pastor está sentindo no coração, ele pode compartilhar com a ovelha. Percebe? Então, nem tudo que o pastor sente, ele pode compartilhar com a ovelha. Da mesma maneira, nem tudo que você, líder, está sentindo, você pode compartilhar com os seus discípulos ou com os seus liderados. Porque nem todas as pessoas possuem algo que eu acho fantástico, que se chama coração de pastor. O que é isso? Exemplo, imagina, Nino, que alguém vai e briga com você. E para brigar com o Nino é um negócio meio difícil, né? Que ele é alguém pacífico, tranquilo. Para brigar, a pessoa tem que estar muito complicada. A pessoa foi lá e brigou com o Nino, ou brigou com você no seu departamento, no seu ministério. E o seu coração se enche de quê? De frustração, de tristeza, de mágoa, de remorso, de um monte de coisa ruim. Aí você vai e começa a semear no coração do outro. Aí chega para Manu, você não sabe o que aconteceu. Fulaninho veio, brigou comigo, falou isso. Laiara, você não sabe. E, gente, rebelião, fofoca na igreja, a Bíblia compara com feitiçaria, que vai enfeitiçando as pessoas. Aí o que você faz? Você compra o partido, né? Você fala assim, Nino, eu estou com você. Aquela pessoa não presta mesmo, ela não serve. E você fica com aquela mágoa. Aí você imagina, a pessoa que ofendeu o Nino, chega para ele e fala assim, Nino, quero te falar um negócio. Eu estava orando às 3 da madrugada, Deus me incomodou, levantei da cama e eu percebi que realmente eu estava errado contigo, quero te pedir perdão, quero começar do zero. E os dois se acertam. Agora, todas aquelas outras pessoas que ouviram sobre aquele conflito, será que eles vão ter o mesmo sentimento de perdão que o Nino teve? Sim ou não, gente? Pode até ser que sim, mas na sua maioria não. Vai criar uma rixa, vai criar uma barreira entre as outras pessoas e a pessoa que ofendeu o Nino. Percebe? Então, o que é coração de pastor? Coração de pastor é um coração perdoador, gente. Embora existam pastores hoje, e talvez essa seja a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje, de ter uma classe digna, é até difícil falar isso, né? Mas existem pastores que, presta atenção aqui, gente, existem pastores que, é Clarissa, como sempre, né? Tá todo mundo já com papel, caneta, tá tranquilo. Amém? Quem está anotando, está anotando. Aleluia. Então, eu estou falando de um tema que é difícil para mim falar, que é falar dos outros pastores. Porque, assim, em muitos momentos eu não me sinto parte de uma classe. É interessante, né? Porque o que tem de pastor vingativo, o que tem de pastor que fala sobre perdão e não perdoa, cara, é difícil, né? Não é a nossa realidade aqui. Nós temos pastores maravilhosos acima da gente. Pastor Léo é um coração incrível. Mas assim, a gente vê muito isso no dia a dia. E como a gente vai reproduzir isso na nossa vida, no nosso diaconato, no nosso ministério, que é o mais importante. De que maneira a gente vai encarar o outro, de que maneira a gente vai derramar o óleo, a unção que veio sobre a nossa cabeça, sobre a vida do outro. E o texto que a gente
acabou de ler aqui, que fala sobre Jonatas e Davi, ele traz um relato interessante, porque no meio dessa caminhada, desse aprendizado, porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas no final da sua trajetória, no início talvez ele não fosse, talvez ele fosse só um pastor de ovelhas, talvez ele fosse só um adolescente lá mimado, marrento, que foi lá arrumar treta com Golias, porque ele foi forjado ao longo do processo. Um dia me perguntaram assim, pastor, você acha que você está pronto para assumir uma igreja? Na época eu era pastor auxiliar. Eu disse, eu não me sinto pronto, porque é Deus que capacita a gente. A nossa incapacidade é preenchida pela graça, pela misericórdia e pela unção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Talvez no seu departamento você olhe assim, pastor, mas eu não me sinto pronto ainda, não me sinto preparado. Mas esse é o momento de transição, é o momento que Deus está preparando a sua vida para que nessa trajetória você alcance coisas melhores e maiores. Então, assim, nós não somos imbatíveis, gente. Nós somos imparáveis, amém? Ninguém pode parar a gente, mas nós não somos imbatíveis. Então tem hora que vai vir sobre nós o desânimo, a tristeza, a frustração, e até mesmo no ministério pastoral isso acontece. Eu já contei para vocês a história de uma mãe que acordou o filho no domingo de manhã para ele ir para a igreja. Já contei essa história aqui? Era bem cedo e a mãe foi lá na cama do filho, no quarto, meu filho, acorda, está na hora, você tem que ir para a igreja. Não, mãe, hoje eu não quero, não. Não, você tem que ir, tem escola bíblica dominical, você tem que chegar cedo. Não, não quero ir. Mas, meu filho, vão lá, você é o pastor da igreja. Então, às vezes, até o pastor, ele se ressente de estar em determinados ambientes, de estar na igreja, gente. É uma realidade, né? Na terça-feira ontem, né? Eu estava bem ruim no início do dia, né? E eu queria ficar em casa. A Ana fez feijão, amém, Deus. Queria ficar em casa lá. Mas, assim, o peso da responsabilidade que está sobre os ombros de uma liderança é diferente daquele que está sobre os liderados. Isso é fato. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Um outro versículo que eu posso citar para vocês. Quanto maior seu poder, maiores suas responsabilidades. Quem falou isso? O tio do Peter Parker. Então, assim, mas é uma realidade, é uma realidade. Quanto mais poder você tem, mais vai haver uma cobrança e mais você vai servir de espelho para os outros, gente. Não tem como, né? A gente tem falado muito sobre consolidação. Talvez não com essa palavra, mas é essa expressão que eu quero denotar aqui. Consolidar, o que significa isso? A visão de igreja celular, em célula, né, para quem conhece, G12 e outros movimentos, ela tem 4 pilares, que é você ganhar, fala aí. Essa é a ordem mesmo, é isso mesmo. Eu confundi discipular com ganhar, consolidar, discipular e enviar. É um ciclo perfeito. Eu não estou fazendo aqui campanha para a visão celular, não. Mas olha que coisa interessante, você ganha uma ovelha do aprisco do Senhor, você consolida ela, o que significa isso? Você faz ela permanecer, ter base sólida, você discipula e você envia. Então, a continuidade. Às vezes a gente está apegado só em ganhar a alma. Eu tenho um trauma com o evento de impacto evangelístico. Por quê, né? Porque às vezes a gente faz um evento, vamos fazer um evento lá em Caiçara do Norte. A gente vai para lá, leva a igreja, leva todo mundo, aí tem 50 conversões. Mas quem vai dar continuidade àquelas vidas que se converteram? Esse é o grande problema. É ruim? Não é ruim, gente. Mas a gente tem que ter um programa de consolidação dessas pessoas. Então, as novas pessoas que estão chegando, o que eu preciso de vocês? Mais ainda hoje, que a gente consolide elas, entendeu? Elas estão chegando, você saiba o nome delas, dê uma abordagem no final do culto, porque às vezes a gente joga tudo para retenção. Tem um novo aqui, com a retenção pegar o nome. Não, se for jovem, se for adolescente, se for mulher, se for homem, se for família, você vai, você conversa, você oferece um lanche na cantina. Quantos lanches na cantina você já pagou para um visitante? Às vezes a gente ri desse negócio, né? Mas quantas vezes eu já vi músicos que vêm convidados aqui, e às vezes eu sei que eles estão sem grana. Aí eles ficam lá no cantinho da disciplina, da Super Nani. Aí eu falo, não, vamos lá, vamos na cantina lá comer um negócio, na lanchonete.
Porque não é só o olhar da pessoa que está visitando uma igreja, mas ela sentir o pertencimento e a família que nós somos, porque nós somos uma família no Senhor. Amém? Então, é criar essa cultura, porque se a Layara e o Tiago têm essa cultura nos voluntários, os voluntários vão olhar para eles e vão perceber isso e vão reproduzir. Se os jovens têm essa cultura, eles vão, a liderança da juventude, os jovens vão olhar para eles e vão reproduzir. Agora, o que não pode acontecer é a gente ter aqueles famigerados grupinhos, né? Acabou o culto, né? Estou falando de um exemplo aqui de culto, mas são muitos outros exemplos, né? A gente está com um grupo ali fechado e a gente não se abre para se relacionar, porque a igreja é isso, é relacionamento. A Manu passou semana passada compilando, né, as fichas de retenção de visitantes e acho que encontrou até de vocês, né, de Girlândia. Olha que coisa legal, né? Mas se a gente não tiver um contato com aquelas pessoas, embora o Girlan e ali já fazem parte da igreja, mas muitos outros que poderiam estar aqui, a gente precisa ter um contato direto. Eu estou falando um a um pessoalmente, também é uma demanda, tem que salvar o númerozinho ali, mandar mensagem, ligar. Por quê? Porque eu quero criar essa relação, a gente precisa criar isso. Então precisamos criar uma cultura do cuidado pastoral, né? E Deus tem feito isso, gerado isso no nosso coração, para que não haja desistência, para que não haja desânimo, para que não haja essa expressão sozinho no ministério, que a gente sempre fala ou reproduz, né? Eu estou aqui sozinho no ministério. Você não precisa estar sozinho. Você pode capacitar pessoas, você pode, eu sempre falo sobre isso, olhar um Timóteo, alguém que pode estar do seu lado, alguém que pode render, alguém que no futuro pode ser um líder no seu lugar e você trazer ele para perto, você treinar ele com você e na contrapartida disso você ser mentoreado pela liderança pastoral da sua igreja. Você precisa disso, porque sozinho a gente vai afundar no processo, mas quando a gente tem alguém do nosso lado, e a história de Davi é marcada por isso, naquele momento ali, Deus selou, uniu ele e Jônatas num propósito só. Jônatas era filho de Saul, o atual rei. Olha que coisa paradoxal, né? Ele era filho do atual rei, que Deus já tinha rejeitado, e Deus tinha colocado a unção sobre Davi. Então, Jônatas podia ter decidido ficar ao lado de seu pai, mas ele decide ficar ao lado de Davi. Olha que coisa, né? E eles estão juntos. E ele não estava ali para derrubar o seu pai, não era essa a intenção, mas para apoiar, para aconselhar. E precisamos, em momentos de guerra, ter pessoas que vão estar do nosso lado, dispostas a falar muitas vezes aquilo que a gente não quer ouvir. Porque esse é o grande segredo, gente. Porque para falar aquilo que você quer ouvir, aí menino fala assim, rapaz, pastor, surgiu uma CB500 para me comprar. Está num precinho maravilhoso. Aí, se a gente falar só o que ele quer ouvir, vai lá, meu irmão, compra, vai-se embora. Agora, se você tem um olhar de amor sobre o teu irmão, você vai falar assim, Nino, você já viu o custo do combustível? Quantos quilômetros faz por litro? Você já viu o preço do seguro? Você já viu que se é avisado ou não é para roubo? Você vai alertar ele. Então, a gente precisa dessa pessoa que não só bate no nosso ombro e fala assim, está tudo maravilhoso, mas daquela pessoa que vai chegar para a gente e vai dizer de fato o que a gente precisa ouvir. Uma vez, dizem que um seminarista, e eu amo seminarista, porque seminarista é mão de obra barata na igreja. Um dia um seminarista foi pregar e ele subiu com muita altivez, muita arrogância no altar. E pregou uma mensagem, como a gente diz lá no Rio, Lutero falava sobre isso, palha, sem conteúdo, sem peso, uma mensagem paia. Aí pregou e desceu abatido. Dizem que uma senhora que estava na igreja viu essa reação dele e chegou do lado dele e falou assim, se você tivesse subido no altar da maneira que você desceu, o seu sermão tinha sido diferente. É humildade para a gente parar e ouvir os mais velhos, ouvir aqueles que são experientes, ouvir pessoas que têm uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, e não uma autoridade espiritual, gente, no mau sentido da palavra, porque é muito mal interpretada a autoridade espiritual como alguém que domina a sua vida por completo, que manda em você. Não é isso. Eu gosto mais de paternidade espiritual, mas que vai estar orientando, vai estar dizendo, vai estar te dando uma direção no dia difícil. Olha o que diz João 10:11. E Atos 20, 17 a 38, ele vai
vai dar um salto aqui, mas eu vou ler só o 28. João 10, 11, ele fala assim, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é esse que dá a vida pelas ovelhas. Mas que vida você pode entregar para as ovelhas que você tem liderado? Que tipo de vida? Você já parou para pensar nisso? Pastor, minha vida é uma droga. Minha vida não tem nada de bom. Aquela canção, Clarissa que gosta muito, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrar. Que vida você está dando para as ovelhas? Entende? Para o pastor, gente, para o líder, ele proteger a ovelha, o que ele precisa em primeiro lugar? Ele está bem. Porque se ele estiver sem comer, se ele estiver sem óculos ele não enxerga nada. Se ele não estiver armado, se ele não estiver com a armadura de Deus, se ele não estiver com a confiança, ele vai perder aquela batalha. Então, para a gente entregar a nossa vida para alguém, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa vida. Aí olha lá, Atos 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que está dizendo lá, Paulo. Cuidem de vocês mesmos. É isso. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se guardar, a gente tem que se guardar no Senhor, para que a cada dia a gente possa desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver. Existem algumas orientações de Pedro, a gente vai ver lá 1 Pedro 5,5, que diz, peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, gente. É o princípio elementar da palavra, é a gente ter humildade também para reconhecer a nossa limitação, porque nós somos limitados no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vocação. A primeira coisa, vocês sabem disso, quando eu cheguei aqui em Natal, a primeira coisa que eu fiz, além de começar a procurar uma casa para morar, foi procurar pastores que estivessem aqui na região, que pudessem me ajudar a conhecer a cidade. Muita gente fala assim, pastor, o senhor conhece mais Natal do que eu, que moro aqui há um tempão. Parte disso, parte desse conhecimento, é porque eu estou junto de outros pastores, gente. E às vezes não sou eu, não, é eles que falam, vamos lá, vai ter uma reunião lá no Golandim, vai ter uma reunião lá ai meu Deus, é a Pfizer, lá antes do Golandim, lá, do outro lado da pista, ali atrás da Caixa Econômica. Jardim Lola, eu tive naquela maravilha ali, Jardim Lola, tal, tirei selfie, não tirei não, mas eu estava lá, gente. Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão me dando uma blindagem, que estão me dando um conhecimento, que são mais velhos e vão transmitir alguma coisa para a minha vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, cabal aqui, importante. Por exemplo, nós temos diversas lideranças, diáconos aqui. Quem você conhece que está no mesmo nível de liderança que você? Eu conheço líder de voluntários da igreja tal. Eu conheço líder de mídia da igreja tal. E não estou dizendo só conhecer, mas eu tenho relacionamento com essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? A Clarissa está junto com a Lilian no Semente de Vida. E é interessante porque no que se trata de terceiro setor, de projetos sociais, a gente acaba criando muitos vínculos, muitos elos, né? A gente conseguiu semana passada, eu não falei publicamente aqui no culto, né? Mas a gente conseguiu uma parceria com uma dentista aqui da Zona Norte de Natal, através da Lilian, de outro projeto, que vai atender gratuitamente os integrantes do projeto Semente de Vida e Familiares, gente. Olha que bênção, de graça. A gente conseguiu, através de um amigo que está militando no campo da política, um vale gás para 3 ou 4 famílias do projeto no valor de R$100, né? R$100. Mas não é muito. Mas R$100 ajuda ou não ajuda, gente? A gente está com uma parceria agora, chegando, ser novo ainda, né? Com uma ONG de Minas Gerais, que vai de cidade em cidade, passando de 15 a 30 dias hospedado ali na cidade, dando diversos atendimentos, atendimento médico, jurídico, ajudando no trabalho da igreja local. Coisas novas acontecendo. Mas por que isso está acontecendo?
por conta de parceria. Então, primeiro, você tem que ter uma mentoria sobre você e você tem que ter pessoas, seus pares, do seu lado caminhando. Qual é o ministério de jovens que a liderança é amiga aqui da nossa liderança do Forever Young? Você tem que ter, gente. E isso não é o pastor que vai dar para vocês. Deixa eu apresentar uma pessoa que você virar amigo dessa pessoa, não. É correr atrás. Como é que funciona o ministério diaconal da igreja tal, que está indo bem, está funcionando. A gente tem que observar todo o nosso cenário, porque Natal é diferente de tudo que a gente imagina aí de Lifehouse Estados Unidos, Lifehouse Brasil, de Rio de Janeiro. Tem suas peculiaridades, assim como o Rio também tem a dele, entendeu? A dela, né? Então, a gente tem que observar no nosso contexto social o que a gente pode aprender, no sentido de guardar para a gente, de fato, da gente crescer e avançar naquilo. Amizade e mentoria, como no caso de Davi e Jonatas, são conceitos que andam de mãos dadas, andam juntos. A gente não tem como separar. Por isso, é tão importante, é tão eficaz, que a gente possa, a cada dia, caminhar e desenvolver. Vocês receberam uma ficha aí, a gente vai passar para a primeira parte de preenchimento. A ficha, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, ela traz 5 áreas na vida do líder. Eu vou ler aqui rapidinho. A, caráter e vida espiritual. B, relacionamentos saudáveis. C, aquisições e vida simples. D, trabalho e descanso. Letra E, saúde física e aprendizagem. Na outra coluna, a gente tem, descreva valor e crescimento que você quer desenvolver nessa área. Tá? Estou completando aí para vocês. O que você quer completar nessa área? A gente vai ter um exercício prático aqui, mas para encerrar essa sessão para você, nosso terceiro encontro, eu quero que você entenda, cada um de vocês vai escrever um desses itens, né? Caráter e vida espiritual, relacionamento, e aí por diante. Agora, com quem você pode compartilhar isso que você está escrevendo aí? Pastor, eu escrevi que a minha meta nessa área é essa. A minha meta nessa área, naquela, é isso aí, eu quero alcançar isso. Com quem você pode compartilhar para que essa pessoa, ela não te domine, mas ela te cobre isso? E aí, você está alcançando, está conseguindo, está desenvolvendo, está chegando lá. Mentoria, gente, é uma conversa intencional entre pessoas que visa o crescimento mútuo dos envolvidos. Requer um ambiente de confiabilidade, discernimento no propósito de identificar áreas que o Espírito Santo está indicando a serem trabalhadas na nossa vida. Então, é um ambiente de confiança, você não pode chegar para qualquer pessoa também, eu quero que você me mentore. Não, não é qualquer pessoa que coloca a mão sobre a sua cabeça, mas tem que ter pessoas, um ambiente seguro, para que você possa compartilhar, crescer e abençoar a vida da outra pessoa, porque é uma via de mão dupla, tá bom? Então, eu queria te convidar nesse momento a você preencher aí, depois a gente vai falar sobre a janela de Johari. Eu não sei se eu vou gravar essa parte, mas eu posso deixar o link para você, se você quiser dar uma olhada, aprender um pouco mais sobre isso. São áreas, uma divisão de 4 áreas da nossa vida, aquilo que é público, cego, privado, ignorado. Então, para quem está aqui no presencial, a gente continua. Vocês podem preencher a tarefazinha de vocês agora. Vocês têm 5 minutos, tá bom? 5 áreas da vida: caráter, vida espiritual, relacionamentos saudáveis, aquisições e vida simples, trabalho e descanso, saúde física e aprendizagem. E até a próxima aula. Que Deus te abençoe.